Sejam bem-vindos a este programa Nós e a Família. Estamos agora aqui com um programa, hoje não é Sandra, sou eu, marido, que apresento este programa, mas temos um convidado especial, um convidado profundo, uma mãe que traz o seu testemunho de amor, o seu testemunho de dedicação, o seu testemunho de entrega. E por isso está aqui hoje connosco para partilhar um bocadinho a sua história, porque famílias são feitas de histórias. Tem histórias, tem um pai, tem uma mãe, tem uma história na vida, tem uma história na sua caminhada. E nós queremos também partilhar esta história com todos vós, porque nos diz respeito a todos nós. A família, como diz os papas, e disseram os papas, é a célula fundamental da nossa sociedade. E quando a família, de facto, não está bem estruturada, quando a família não vive o seu ser família, a sociedade perde o seu rumo, o seu sentido, a sua paz. Sem família, nós não temos uma sociedade de paz, porque é a família que traz o equilíbrio a uma sociedade, o equilíbrio à vida de uma nação, de um povo, da igreja também, da igreja. Por isso, mas não estou sozinho, como disse, tinha aqui o testemunho de uma mãe, mas também estou com a minha filha, que faz parte da família. Olá Flávia, sejas bem-vinda aqui. Olá, obrigada. A Nós e Família. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui no Nós e a Família. E agora que temos uma convidada muito especial, ainda dá mais gosto aqui estar. Exatamente, não é? Conhecemos nós, e estávamos aqui a falar um bocadinho até antes de começar o programa com esta mãe, de uma história que aconteceu há uns anos atrás, em Itália, de uma jovem que entregou a sua vida para que o seu filho nascesse, não é? E que escreveu uma carta para o seu primeiro aniversário, para que o pai lesse ao seu filho no primeiro aniversário, que comove, que mexe com as nossas estruturas, não é? E falámos como é bonito o marido que Deus olhou para os 3 sims que teve que dar, como deu Pedro, quando Jesus lhe perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro 3 vezes disse que sim, que amava. Também ele teve que dizer 3 vezes, não é? Este amo-te, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas mais do que estes comentários, mais do que estar aqui a falar, vamos falar já, passar para a nossa convidada, que se chama Maria Ana. Não Mariana, mas Maria Ana. Como está? Seja bem-vindo, Maria Ana. Obrigada, é um gosto enorme estar aqui convosco. Maria Ana tem uma história muito bonita. Além de ter os seus filhos são especiais. Aqueles filhos especiais que vêm do céu, que são tesouros, não é? Eu até já estou todo arrepiado, não é? Que isto mexe muito comigo. São tesouros que nós não encontramos e não conseguimos tê-los, não é? Só tocando como esta mãe que tem. Pode contar um bocadinho quem são esses tesouros, não é? Sim. Então, eu tenho 3 filhos. O mais velho chama-se António, tem 18 anos. Depois é o João Lucas, tem 15. E o mais novo chama-se Jaime, tem 9 anos. O António e o João são meninos comumente conhecidos como meninos com deficiência. São jovens neste momento, têm perturbações do espectro do autismo. Ambos. Têm características diferentes. Aliás, é um dos elementos mais fortes do próprio autismo, é que todas as pessoas portadoras dessa condição são diferentes e, portanto, é difícil de lidar por isso. Como é que estes filhos vieram à nossa vida, a minha e do meu marido, que é o Bruno. Claro. Como vêm os filhos à vida de um casal que se ama e cujo projeto principal de vida é construir uma família. Claro. E já eram filhos muito desejados antes de casarmos, já tínhamos escolhido quantos filhos queríamos ter, já tínhamos escolhido os nomes e tudo. Que bonito, isso é o projeto de Deus. Sim, exatamente, era o que nós queríamos. Pronto, e nasceram. O António não tive o diagnóstico muito cedo, ainda que tivéssemos íamos notando algumas diferenças no seu desenvolvimento, algumas mais significativas que outras. Depois o João nasceu, tinha o António 3 anitos e meio, também havia ali um atraso de desenvolvimento, não sabíamos muito bem o que é que se passava. Depois, ao longo do tempo, as situações foram se esclarecendo e nós começámos a intervir em tudo o que era necessário para o desenvolvimento deles. E gostaria de contar já como nasce o Jaime. Sim. Porque o Jaime nasce
6 anos depois, tinha o João 6 anos, portanto o António já tinha 9 anos e meio, nasce de uma vontade profundíssima de termos o terceiro filho. Mas no passado um tempo em que nos sentíamos fisicamente incapazes de acolher outro filho, porque tínhamos trabalhado tanto e uma entrega tão grande para acompanhar o António e acompanhar o João, que nos sentíamos fisicamente esgotados. Mas houve um tempo que foi propício e assim que nós sentimos que estavam criadas essas condições em nós, no nosso coração, dizemos que Deus não deixou morrer o sonho que nós tínhamos. E dizemos que foi a decisão mais bonita, se calhar a mais corajosa, mas a mais bonita e por isso também fácil de ter, foi desejar ter o Jaime. E o Jaime veio, e eu posso dizer que em casa o diferente é ele, porque o Jaime não tem, digamos, uma deficiência nem nenhuma condição neurológica especial. Claro. O Jaime é um menino com um desenvolvimento normal. Para nós foi uma graça muito grande em família, não porque nos viesse compensar coisíssima nenhuma que nos faltasse pelos irmãos, não nos sentíamos menos pais ou mais pais pelos filhos que tínhamos com uma condição especial, mas o Jaime ajudou-nos, com o seu desenvolvimento normal, a compreender todas as grandes e enormes dificuldades, porque o António e o João tiveram e têm e continuarão a ter que passar para chegar aonde os outros chegam. E isso fez-nos olhar para os nossos filhos com um respeito profundo, muito profundo, e amá-los sob um olhar mais intenso de Deus, por perceber que o esforço deles, que a luta deles, acompanhados por nós, é muito maior do que aquilo que nós supunhamos. O Jaime veio realmente completar a família. Sem o Jaime, há tanto que nós não perceberíamos, há tanto que, depois dele ter nascido, nós não poderíamos ter ajudado os irmãos. O Jaime veio também porque sabemos que não podemos dar nada de melhor a um filho do que um irmão. É o que nós achamos. Claro. Hoje gostaríamos de ter tido 5, 6 filhos e rimos-nos porque diríamos, sim, claro que tínhamos capacidade para ter. Não é uma questão monetária, porque eu acho que a decisão de ter filhos não passa pelo dinheiro. Nem deve passar. Não é por aí. Até brincamos e dizemos que o Jaime nasceu no ano em que começou a crise. O Jaime nasceu em 2008 e nós, que estamos numa equipa de CPM e acompanhamos os noivos, dizemos-lhe muitas vezes quando falamos nisto, olhem, não é pelo dinheiro. Não se desculpem com esse motivo. Tudo é possível e Deus torna isso tudo possível. E é engraçado que na nossa vida também foi acontecendo assim. E, portanto, o Jaime foi uma decisão e foi uma surpresa para muita gente. Os nossos amigos não tanto porque já sabiam, a nossa família também sabia da nossa grande vontade de ter outro filho, viesse como viesse, nós também não sabíamos. Claro. Que o António tinha autismo ou que o João também tinha autismo, nós não sabíamos. E recebemos o Jaime com toda a naturalidade. Estava-vos a dizer que não quisemos ter outro filho para compensar a deficiência dos mais velhos, de forma nenhuma, nem sequer para cuidar deles mais tarde, não estamos a educá-los assim. Era o melhor presente que podíamos dar ao António e ao João. Nós vimos como o António tinha crescido. E até a vocês, pais, não é? E a nós também, era o nosso sonho, completamente. Foi uma alegria enorme. Eu vou-vos contar um episódio curioso. Nós estávamos a sair da primeira consulta... Pode contar, que toda a gente está a ouvir. Estávamos a sair da primeira consulta de obstetrícia e vínhamos no elevador da clínica com a primeira fotografia do Jaime, gravidez de 8 semanas, e estávamos a olhar e dizer, tão lindo, já viste tão lindo? E vinha uma senhora connosco e dizia assim, é o primeiro filho, e nós, não, é o terceiro. Mas a falar assim, com uma alegria quase infantil, claro. Como se fosse o primeiro, porque para nós era uma emoção tão grande como se fosse o primeiro. E efetivamente o Jaime estimulou imenso o desenvolvimento dos irmãos e continua. E é ele também um menino privilegiado por viver num ambiente em que as relações familiares são diferentes, têm que ser cuidadas mais a fundo. Isso gera-lhe problemas às vezes, não é? Não é fácil para ele viver num ambiente onde tantas vezes os irmãos se descontrolam. Não sei se sabem exatamente o que é o autismo. Até se pudesse fazer essa explicação, porque
muita gente que nos vê e escuta neste momento, nem todos estão a par, porque às vezes a gente passa, como não tem dentro da nossa família, passamos um bocadinho ao lado, mas às vezes nós, que não nos acontece connosco, mas às vezes conhecemos alguém que podemos ajudar e sabendo um bocadinho mais poder ajudar. O conhecimento é muito importante, Exato, a informação é o mais importante e provavelmente todos nós conhecemos várias pessoas portadoras de uma condição de espectro do autismo, porque os estudos feitos é de que existe uma pessoa em cada 150. Agora imaginem, façam de certeza que todos já se cruzaram com alguém que tem essa condição neurológica. O autismo não é uma doença, portanto não tem cura, é uma condição neurológica, é um cérebro basicamente diferente, funciona de maneira diferente, com ligações nervosas diferentes e que provoca em muitas situações uma hipersensibilidade sensorial aos estímulos externos. Dou-vos exemplo, numa conversa, podemos estar nós aqui a conversar e eu estou concentrada na conversa, no que vos estou a dizer e no que vocês me estão a dizer. E se houvesse ruído à volta, o resto não importava, mas aos meus filhos não. Claro. Ouvem tudo ao mesmo tempo, todos os estímulos estão lá e por isso, e não saem, e portanto é tão difícil viver com essa estimulação cerebral. Claro. Por isso dizem que os autistas vivem no seu mundo, são autistas porque vivem no seu mundo isolados, que têm tendência para se isolar. Isso é uma tentativa de o corpo reagir para suportar toda essa sensibilidade. Todos reagem de maneira diferente. O nosso filho do meio, por exemplo, na escola tem muitos momentos de descontrole físico, psíquico e emocional, graves, muito graves. O mais velho é mais em casa, não é tanto fora de casa, mas acontecem situações de descontrole. É o que às vezes mais passa externamente, é dizer, as pessoas com autismo são pessoas que se isolam dos outros e pessoas violentas. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eu costumo dizer exatamente o contrário. Estão muito mais no nosso mundo do que aquilo que nós pensamos e por isso sentem tanto e não são violentos, são de um carinho extremo. Sim, tem uma sensibilidade que é uma coisa... Sim. O toque deles, o olhar, a ternura, o entregar-se à pessoa que confia, porque como nós também não nos entregamos a qualquer pessoa. Sim. E nós vemos isso... O meu filho do meio, João Lucas... é um jovem de um carinho, de uma sensibilidade. Ele olha para a pessoa e é capaz de sentir o que aquela pessoa poderá estar a sentir por ele. Exato. E faz-lhe um pequeno exame antes de cumprimentar. Também por cautela, claro, um pouquinho não saber a reação do outro lado. O meu filho mais velho, o António, está sempre... Ele é muito alto, ele tem 1,90 m. Eu tenho 1,60 m. E ele anda sempre de volta de mim. Quero mimos, mamã. E eu, filho, abraça-me tu, porque tu és muito maior do que... Mas tão, de uma meiguice que quando abraça os amigos, as pessoas de quem gosta, eu vou dizer esta expressão porque é o que nós dizemos ao António, não os borraches, porque ele abraça com tanta força e depois as pessoas dizem, ai, o António veio ter comigo, deu um beijo tão grande, um abraço tão grande. E sentem-se tão amadas aí, que francamente, eu digo isto já o disse tantas vezes e já o rezei tantas vezes, digo isto sem quaisquer aspas, nem qualquer filtro. Os nossos filhos são dons de Deus no meio do mundo e são imagem de Deus no meio do mundo. São filhos muito amados por Deus que os desejou assim, para falar ao mundo de como Ele ama cada um de nós. E acho que cada beijo e cada abraço que o António dá, com esse carinho tão puro, tão verdadeiro, sem estar a pensar o que é que aquela pessoa fez, o que é que aquela pessoa disse, se é boa ou má pessoa, a ele não lhe interessa, ele gosta da pessoa, não se preocupa, não está a julgar. Exato. Ele abraça a pessoa com tudo. E se percebe que a pessoa é importante para os pais, que são amigos, também é a mesma coisa. O António, falando do António, faz-nos lembrar aquilo que Jesus nos ensina, que nós precisamos ver através dos seus olhos. Isto é, o António vê através dos olhos de Jesus, que não condena, que não julga, que não se importa o seu passado, importa é aquele momento. E aquele momento é a pureza do seu coração, ir ao encontro de um gesto de carinho, de uma ternura, de um abraço, de um amor, tudo isso o que o António faz. É extraordinário as pessoas que depois passam pelas vidas dos nossos filhos e aquelas que têm um coração simples e humilde e que se deixam tocar e que nos dizem, o António mudou a minha vida, ou o João mudou a minha vida. Isto é muito forte para nós porque é ter nas mãos, como disse, um tesouro. Um tesouro e um mistério que nós não alcançamos. E ainda este fim de semana orava
essa passagem da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que dizia que trazemos este tesouro em vasos de barro. E nós, de facto, sentimos uns vasos de barro muito fininhos perante aqueles tesouros que Deus nos pôs nas mãos. O João Lucas, então, é, noutra vertente, de outra sensibilidade, de um dom imenso, olha, de uma sensibilidade para com Deus que nós não conseguimos explicar. Ele começou a falar muito tarde, começou a falar com um anito, mas depois perdeu a fala. Claro. E depois retomou a fala por volta dos 4 anos e meio. Mas das primeiras coisas que ele começou a dizer foi o Pai Nosso. O António, com 1 ano, não se deitava sem dar um beijinho, uma imagem linda que o avô paterno, meu sogro, lhe deu, que era da mãe dele, uma imagem do Menino Jesus muito bonita, que o avô fez uma moldura e estava no quarto. Então, António, antes de dormir, com 1 aninho, era um beijinho ao Gu. Ele não sabia dizer Jesus, era um beijinho ao Gu. E o Jesus estava no cimo da caminha dele, ele dava um beijinho e dormia. Estas coisas que nós não entendemos. Uma vez o António também nos disse, estávamos a rezar e dizia, a Santa Maria, mamãe, nós a Santa Maria, até que nos lembrámos, era a Ave Maria. Então o João, das primeiras coisas, era o Pai Nosso. Nós fazemos de vez em quando retiros de casais e eles sempre nos acompanharam, pois o João nunca ia para o pé das outras crianças, dos filhos dos outros casais brincar, o João ficava sempre connosco. Um retiro de Semana Santa ficou-nos muito marcado, porque ele, antes de tomar o pequeno almoço, ele tinha que ir sempre a uma das capelas da casa onde estávamos, dar um beijo nos joelhos feridos de Jesus e punha a mão com 5 aninhos e dizia, tem dói-dói, mamã, tem dói-dói. E toca-nos tanto, uma criança que não expressa o que sente, ver o que está ali, naquela imagem de Cristo. Ele vai a fundo, enquanto nós olhamos para a imagem mesmo. E passamos quase na superficialidade. Isto aconteceu há 2000 anos, isto é só imagem. Mas ele não. Ele percebeu que aquele que está ali, não é? Sim. Tem uma vida. Uma criança que quase não falava, que ainda hoje não fala muito das suas experiências, porque é preciso puxar um bocadinho, estimular. Dizia com 5 anos, mamãe, quero tanto fazer 6 anos. E nós, porquê, João? Para ir para a catequese. E nessa altura, num dos retiros que fizemos, foi no verão seguinte a essa quaresma, o João, tínhamos a Eucaristia diária, no momento da comunhão, o João levantava-se de onde estivesse, ia para a frente, para o pé do sacerdote ou do ministro da comunhão, e estava, e fazia o gesto de alegria que fazem os meninos com autismo, que é o abanar das mãos, e dava pulinhos de cada vez que cada pessoa comungava. O João sentia uma alegria enorme. Então, todos os que estavam a fazer o retiro connosco diziam-nos, nunca tirem o vosso filho dali da frente, porque ele está-nos a manifestar a alegria de que Jesus está a sentir neste momento. Nós, como pais, ouvíamos aquilo e ainda hoje é um dom tão grande. Depois, na igreja, na nossa paróquia, depois falámos com o nosso parque e dissemos, olha, o João agora está a fazer isto. Não faz mal, ele que faz. Nunca lhe dissemos que deveria estar de pé até o sacrário ser fechado, até o Senhor... O João ia para a capela, de onde se via o sacrário, e só se sentava e só vinha para o pé de nós quando o sacrário fosse fechado. Com 6 anos nunca explicámos nada. João tem uma sensibilidade enorme. O sítio onde ele gosta mais de estar é na igreja. A sério, isto é tão forte para nós. Quando nasceu o Jaime mamava de 2 em 2 horas, dia e de noite, e nós tivemos ali 2 meses sem ir à missa. E o João começou a reclamar connosco, tinha 6 anos, porquê é que não vamos à missa? Claro. E nós não gostávamos de ir um e depois ir outro, gostávamos de ir em família, e ele reclamava connosco. Uma vez fomos dar com ele, a ver a missa na televisão e a brincar. João, o que estás a fazer? E ele estava a fazer assim, eu estou a distribuir o corpo de Cristo. E nós ficámos assim, parados, pronto. Agora, de vez em quando, o Jaime aborrece o pequenito, porque o João tira os desenhos animados da televisão para pôr a Eucaristia, para ver a Eucaristia. E de onde é que isto vem? Olha, acredito que seja da nossa vivência, mas é muito superior. Sim. É muito superior. Mas começou na vossa vivência, não é? Sim, claro. E aqui uma coisa que... Eu já te vou deixar falar, Flávia, porque eu tem pais que são pais, são mesmo assim. Todo, não é? Já me segurei 2 vezes para não cair nenhuma lágrima. Eu vi. Mas é porque nós temos tudo às nossas mãos para sermos felizes e deitamos a felicidade fora, não é? E aqui uma coisa que me chamou muita atenção e que mexeu muito comigo foi quando falou daquele gesto que ele foi para perto do sacerdote ou do ministro e vibrava
com cada pessoa que comungava. E eu aqui volto, nós, ditos normais, não é? Que muitas vezes comungamos e não vibramos. Não é? E este menino foi o testemunho do Senhor dizer: vibrai com o meu corpo, com o meu sangue. Sou eu, o Deus Altíssimo, que entro no vosso coração. Deixai-vos transformar pelo meu coração. Olhai para esta criancinha, porque ele mesmo diz, o reino dos céus é das crianças, não é? Quem não tiver um coração como esta criança não entrará no reino dos céus, não é? Ai daquele que faça mal a uma das crianças, mais vale atar uma nó de moinho e jogar-se no mar. Portanto, o reino do céu é como estas crianças, não é? E nós, ao vermos estas crianças, ajuda-nos e por isso marca, e concordo com esses casais, porque marca, deve ser das coisas mais preciosas que nós testemunhamos e que nós devemos marcar no nosso diário e fazer-nos, de vez em quando, ir lá ao nosso diário e dizer: não, eu preciso recomeçar, eu preciso olhar para aquele menino, e porque ele todos os dias, e nós sabemos que todos os dias praticamente é um recomeçar, né? Para o António como para o Lucas, todos os dias é um recomeçar a cada dia que passa, porque todos estes barulhos que eles vivem intensamente, não é? É sempre um momento de que o barulho que eles ouviram ontem já passou. Hoje é quase um novo ciclo, não é? Às vezes ainda continua, os estímulos ainda continuam. Mas depois dá-lhes uma sensibilidade belíssima às coisas mais bonitas que Deus também nos pôs, por exemplo, na música. Claro. Tem muita sensibilidade à música. O João canta muitíssimo bem. Nós também gostamos muito de música, nós conhecemos-nos num coro na paróquia e, portanto, música é um elo em comum na nossa família. O Jaime, por exemplo, já não tem tanto essa sensibilidade, é uma criança já diferente, mas o João e o António, de muito pequeninos, começaram a contactar com a música. Nós também cantamos muito para eles e isso tudo. Mas é uma sensibilidade também rara e estranha. E agora contar-vos o que é depois o desenvolvimento e dizer-vos que o João, neste momento, não consegue ir à catequese. Porquê? Porque ele não consegue estar no meio dos jovens da idade dele e da perturbação que isso causa. Ele quase sempre foi à catequese acompanhado connosco, cada semana, até que chegou ao ponto em que não conseguia mesmo ir. E nós fomos respeitando, e os catequistas também. E agora perguntamos-lhe se ele quer ir, ele diz que não. E temos que, enquanto pais cristãos católicos, que nos comprometemos no dia do nosso casamento a educar os nossos filhos na fé, a fazer a educação nós. Claro. Já o faríamos, mas a fazê-lo com muito cuidado, para que o João não perca nada do que possa receber e confiar claramente que o Senhor está a fazer a história de amor com ele, a história de amor que o Senhor entender fazer. Vemos também o Jaime a crescer na fé de maneira diferente. Entende as coisas mais claramente, com sensibilidade também. É interessante ver isso, mas de outra forma. E vê-los a rezar, e ver meninos com autismo a rezar, para nós foi um dom muito grande. Porque eu lembro-me que quando soubemos o diagnóstico do António, vamos procurar e fomos ler muita coisa. Claro. E eu li uma vez um testemunho de um jovem com autismo que dizia, cujos pais eram cristãos, eu penso que ele era americano, não me recordo, e diziam: nunca ensinem os vossos filhos na fé, porque isso é muito abstrato e eles vão sofrer muito. Para mim foi muito difícil, eu não acredito, Deus não existe, ele falava assim. E fiquei, inquietou-me bastante. Claro. Fui rezando e fui deixando que Deus trabalhasse isso em nós. E em família falámos muito, e também com o pároco, com os nossos amigos, tudo isso. E eles fizeram o caminho na catequese. O António já tem o crisma e foram momentos lindos. O sorriso com que o António foi receber a comunhão pela primeira vez e o sorriso com que ele foi crismado são sorrisos únicos na vida dele. Claro. Não vos sei explicar a sensação que é sentir e perceber aquele abraço. Olhem, o João, antes de fazer a primeira comunhão, na festa do perdão, na celebração penitencial, estar sentado ao meu lado, todo contente e dizer: quando é que sou eu, mamãe? Mas quais de nós, ditos normais, nos aproximamos da reconciliação com alegria? Esse entusiasmo, não é? Exatamente. Aproximamos-nos sempre, um pouco cabisbaixos e sempre, sempre porque vamos ter com o Senhor. Mas, quase na verdade, como numa obrigação. Mas nós vamos ter com o Senhor para o maior abraço, que é o da misericórdia. Que o Papa Francisco diz que é o carinho de Deus, é tão bonito.
E o João com um entusiasmo tão grande, tão grande, tão grande, que foi uma lição para mim, é isto que eu tenho que viver. Eu estou aqui a contar pequenos episódios, não sei se isto... E nós vamos já para um intervalo, porque está de facto fantástico e o que eu digo, este programa devia ter horas e horas, porque isto é vivência, isto é vida. E esta vida, Deus manifesta-se na vida. Não se manifesta no superficial, não se manifesta no abstrato, mas manifesta-se em cada vida. Nós vamos para um curto intervalo, voltamos já com a Maria Ana a contar esta história destes tesouros preciosos que ela tem nas suas mãos e que nós estamos a saborear. Até já!